Boa noite. Vocês me escutam? Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. E como é que estão as expectativas para a volta às aulas aí? Sinceramente, eu tô querendo que continue online, viu? Porque se for presencial, eu não vou conseguir comparecer esse semestre, não. Pois é, a gente vai discutir isso aqui agora, então. Mas antes de começar, vocês entraram via link portal ou eu mandei no grupo do WhatsApp para algumas pessoas? Eu entrei no link aqui que mandou no WhatsApp. Tô tendo acesso ao portal ainda não. Ah, tá. Não, beleza, só para mim estar ciente. O AVA tá fora do ar para mim ainda. Não, entendi, então. Obrigado pelo feedback de vocês aí. Deixa eu só pôr uma apresentação aqui, a gente já inicia um bate-papo rapidamente aqui. Bom, vamos iniciar, né? Nosso primeiro dia hoje. A gente vai batendo um papo enquanto os demais colegas de vocês vão entrando aí no decorrer da aula. Na verdade, hoje vai ser mais um bate-papo. A gente vai apresentar para vocês um pouquinho do que a gente vai mostrar nessa disciplina mecânica dos solos avançados, introdução a obras de terra. Alguns alunos fizeram fundamentos da mecânica dos solos. Teve a oportunidade de ver algumas coisas relacionadas a solos. A parte mais conceitual, eu falo que a mecânica dos solos 2 ela é muito mais prática, um quesito onde você consegue aplicar isso muito mais em casos e projetos de obra de uma forma bem geral. Mas antes de a gente entrar na nossa questão da nossa disciplina, acho que como o meu primeiro contato com o primeiro professor do semestre de vocês, eu tenho algumas informações para ser repassada a vocês, né? Vocês já devem ter visto ou escutado algum comentário que as nossas aulas vão voltar de forma presencial já na próxima semana, né? Então, essa semana que iniciou agora no dia 22, está retornando à faculdade os alunos calouros do primeiro e segundo período, então todos eles já iniciaram essa semana de forma presencial, e na próxima semana, que é a semana do dia 1º de março, inicia então todos os demais cursos da faculdade, volta de forma presencial. Então essa é a primeira informação que eu tenho a passar para vocês, né? De forma que a gente sabe de todas as dificuldades que está no momento. Cada um tem as suas limitações, tanto físicas, algumas limitações também de saúde, outras dificuldades, enfim, temos vários problemas a serem solucionados. Mas a gente sabe também que a gente não dificilmente vai conseguir atender a 100% de vocês com quesito de
que eu falo talvez de querer, né? Cada um tem um querer ou um poder um pouco diferente. A faculdade optou por tentar voltar essa de forma presencial, julgar que é importante para vocês, mas a gente vai nos adaptando. A Gilmara já falou no início da aula que para ela talvez vai ser bem complicado, né? Estar presente nessas aulas presenciais. A gente vai tentar contornar isso da melhor forma possível. A gente sabe que todos os materiais vão continuar sendo postados, Gilmara, no portal, para vocês terem acesso. Lógico, a gente vai tentar, de uma certa forma, colocar sempre alguma coisa para auxiliar quem não puder comparecer à instituição da forma mais adequada possível. Existe também uma outra possibilidade que a coordenação passou, se realmente, em último caso, o aluno não tem condição não vai conseguir estar presente ao momento algum, e ver que existe, na verdade, a possibilidade, né, de talvez fazer alguma disciplina que esteja de forma totalmente EAD para vocês. Eu não sei se convém isso também, né? Vai depender muito da análise que cada um vai fazer, da grade curricular, do que tem à disposição. Mas, independente disso, acho que vocês já passaram por situações piores e conseguem se adaptar, acho que de uma certa forma, a essa nova situação que nós estamos vivendo, né? Então, é um novo normal, nós temos que nos adaptar a ele, e a gente está tentando, dessa certa forma, conseguir fazer isso. Sei que talvez vão ter muitos questionamentos, a gente vai tentar direcionar vocês da melhor maneira possível. A coordenação se colocou à disposição para atender casos. Então, quem tiver algumas restrições, qualquer dúvida que eu não consiga responder para vocês, que eu passo o contato do coordenador para quem não tiver, a gente vai conversando, a gente marca uma reunião todo mundo junto para tentar ajustar casos pontuais. Mas, em princípio, é isso que vai ocorrer, então. A gente volta de forma presencial. A faculdade foi toda estruturada para poder tentar manter as condições sanitárias mais adequadas possível. A gente sabe que depende também muito de nós, professores, alunos, coordenação, de conseguir entender, respeito às limitações e as nossas obrigações, né? Então, algumas orientações que a gente tem para iniciar a próxima semana de aula presencial por exemplo, algumas rotinas básicas, né, de convivências, evitar ficar muito com aproximação de colegas, levar a própria água, levar máscara para a gente poder conseguir estar acessando a sala adequada. Então, são as normas e diretrizes que vocês já estão acostumados, já estão escutando aí na mídia, de uma forma geral, há muito tempo, né? São normas de convivência, como eu disse, é um novo normal ao qual a gente vai nos adaptando. As salas estão com capacidade reduzida, então a gente vai, de acordo com o número de alunos, as salas foram disponibilizadas para esses números específicos. Nossas turmas já também não são muito grandes, já tem um tempo já, né? A gente vai conseguir, então, controlar isso de forma bem clara, bem tranquila. Pode ficar despreocupado em relação a isso. Então, todas as salas estão com demarcações de lugares, com espaçamento social conforme a orientação do MEC. A gente não vai poder utilizar ar-condicionado, mas não vou dizer que é um empecilho, mas acaba que vai ser algo também que a gente vai ter que nos adaptar, lógico, né? Demais basicamente isso, né? A parte de convivência. Laboratório que a gente vai, a capacidade é ainda mais reduzida em relação às salas de aula. Provavelmente a gente vai quebrar as turmas quando for para o laboratório.
E é isso, basicamente, de forma geral, que a gente tem para nos posicionar para vocês é em relação a isso, é dessa forma como eu falei, né? A gente vai voltar na próxima o horário de aula, que aí a gente tem uma liberdade de negociar entre nós aqui, uma melhor forma de poder nos ajustar. A aula vai ser um pouquinho, vai variar um pouquinho de um professor para outro em relação à questão de horário, né? A gente pode analisar e estudar a possibilidade de a gente tentar antecipar nosso horário, ao invés de começar às 19, começar às 8h30, se vocês acharem que é válido para tentar pegar o menor fluxo dentro da instituição, ou começa realmente às 19, vamos direto sem intervalo, acabamos um pouco mais cedo, enfim, a gente vai ter que nos adaptar. Então, a próxima semana, eu pretendo manter o horário normal, às 19 horas, e durante discutir, acho que pessoalmente fica mais fácil a gente chegar a um consenso do que vai ser melhor para todos. Se vai ser melhor manter às 19 ou antecipar um pouco, enfim. A gente vai tentar a esse novo normal que a gente vai começar a viver agora. Ok? Professor, eu acho que para a nossa turma seria melhor nós começarmos às 19, porque tem várias pessoas de outras cidades que eles vêm no ônibus e o ônibus tem um horário, né? Então eles vão ficar aí até as 21 horas fazendo nada? Não sei. É só uma ideia. Não, sim, igual eu falei com vocês, o horário é flexível, a gente está aqui para a gente poder negociar o que for melhor para todos. Acho que eu não vou nem mudar o horário da próxima semana, porque nem todo mundo vai estar presente na aula de hoje, então deixa às 19 normalmente, conforme vocês já estão adaptados. E a gente vem na próxima semana, então, discutir como que vai ser esse nosso horário. Para mim é diferente a gente começar às 19h10, acabar um pouco mais cedo, enfim. A ideia, a única recomendação que nós temos é evitar dar intervalo. Então, justamente para evitar aglomerações, né? Então, até mesmo para vocês que moram longe, quiser levar um lanche para vocês poderem lanchar durante a aula, vai ser até um pouco mais fácil. E a gente vai, no decorrer, nos adaptando a esses horários, né? Um dia a gente sai um pouquinho mais tarde, um pouco mais cedo, a gente ou bate um horário fixo, porque às vezes tem pessoas que têm ônibus também regional que fica mais em horários, vai chegar a um consenso, acho que presencialmente fica mais fácil todo mundo se posicionar e dar a aparecer. Mas o Igor falou? Eu acabei entrando e entrei com o nome do meu menino, não vi que estava com o nome dele, acabei entrando com o nome dele. Tranquilo, eu vi. Aqui, sem problema, Igor. Tem vários alunos aqui no grupo falando que não está conseguindo entrar com o link. Você consegue mandar para eles esse link no grupo lá? No WhatsApp? Não sei. Consigo não, professor. Estou fraco nisso. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu achar algo aqui dessa semestre passado. Boa noite, professor. Essa disciplina já tem um grupo específico? Porque eu tive que solicitar um link para outro professor, senão eu nem teria condição de assistir a aula. Essa não, Juliana, é porque essa turma, eu já tive aula, a maior parte dela, na verdade, eu tive aula com eles já tem uns 2 semestres. Grupo de outras disciplinas que eles fizeram com a minha topografia, solo zoom. Então, eu estou mandando para esses grupos, a
maior parte vai estar fazendo só os dois, mas a gente vai Beleza. criar um grupo direitinho, que é uma forma de comunicar. Às vezes sempre tem algumas emergências, é bom ter esses grupos sim criados. Tá certo. Mandei lá o Igor no pessoal lá. Pessoal, em relação à nossa volta, alguém tem alguma dúvida? O Igor já se posicionou, acho que foi bem pertinente, acho que a ideia era justamente essa. Ô, professor. Sim. Não, é o que eu entrei quase agora. Eu gostaria de saber como é que ficou a questão da aula presencial mesmo, se eu puder repetir. Eu entrei um pouco atrasado. Então, nós vamos retornar à aula presencial na próxima semana, ok? A instituição decidiu que a faculdade como um todo vai voltar de forma presencial. Então, essa semana já iniciou de forma presencial primeiro e segundo período, são os alunos calouros. Na próxima semana, todos os demais cursos voltarão para a instituição, de forma presencial. Nós temos alguns, não vou falar, digamos, agravantes, mas, por exemplo, a gente vai ter uma condição um pouco diferente, que antes da pandemia, basicamente, nós estávamos lá no Horto apenas com os cursos de exatas, né? Esse semestre, além dos cursos exatos, que são engenharias, administrações, enfim, os cursos já estavam lá adaptados, volta cursos da saúde, né? Odontologia, psicologia, eles também voltam a estar integrado conosco lá no Horto. Então, a gente vai iniciar a próxima semana com a aula presencial. Inicialmente, a gente vai essa aula iniciando às 19 horas, horário de forma convencional. Eu até comentei que existe a possibilidade, o horário foi definido pela faculdade como sendo flexível, então eu poderia antecipar esse horário um pouco, atrasar o início das aulas, ou manter às 19 horas, enfim. A gente tem uma flexibilidade de horário, né? A gente poderia começar às 18, às 18h30, às 19, ou até mesmo às 19h30, para a gente tentar não evitar o máximo possível de gerar muitas aglomerações. O Igor já até se posicionou, de uma certa forma, a dificuldade que muitos terão de conseguir chegar antes das 19, mas independentemente disso, na semana que vem está marcado para as 19 mesmo, a gente não vai alterar. Fica mais fácil a gente definir esses horários de forma presencial, onde eu acredito que vai ter mais alunos também da turma presente, a gente bate o martelo nisso. Mas, para mim, a gente pode manter do jeito que está, de forma convencional, e no decorrer do semestre a gente vai vendo o que a gente pode fazer. A única recomendação da faculdade é que a gente não faça horário de intervalo, para evitar realmente qualquer tipo de aglomeração. Então, é recomendado a vocês que levem a água de vocês. Nós não temos bebedouros disponíveis na faculdade, todos eles foram retirados. E as salas já estão todas com distanciamento sociais, com as cadeiras demarcadas, os locais que devem ser sentados, estão posicionados. As salas estão com capacidade reduzida, então uma sala que tinha capacidade para 50, hoje, se não me engano, está com capacidade para 25, eu acho. Enfim, então está tudo estruturado para tentar atender a evitar qualquer problema ou minimizar o máximo possível algum constrangimento que a gente possa vir a ter. A gente sabe, então, basicamente seria isso, né? Mas nós sabemos, como eu disse, que a maior parte dos grandes responsáveis, as pessoas que vão fazer com que as coisas aconteçam de forma correta, é nós, professores, é nós, alunos, mantendo todos os nossos os princípios básicos, diretrizes, né? Usar a utilização de máscara, evitar ficar com muito contato com os colegas, para a gente conseguir se adaptar a esse novo normal. Infelizmente, a gente fala novo normal, a gente não vai conseguir eliminar ou sair disso de forma tão rápida como se esperava, né? Então, a gente tem que ir se adaptando a nessa nova realidade que nós estamos vivenciando.
Então, foi basicamente isso que eu comentei. A gente volta, então, na próxima semana, 9 horas de forma convencional, e vamos, então, nos adequando. Falei também que existe a possibilidade, alguns alunos vão ter, ou já levantar a dificuldade que talvez vai ter de estar presente em sala de aula. Então, a gente vai ver como tratar cada caso específico. Acho que vale a pena me chamar no WhatsApp ou o coordenador para a gente tentar se direcionar um pouquinho cada um de vocês se tiver alguma dificuldade. Uma recomendação já da faculdade, que foi nos dada para repassar a vocês, é que o aluno que realmente tiver ou muita dificuldade, não tiver condições, em momento nenhum, de utilizar o material do AVA, a gente vai disponibilizar, que não queira fazer a disciplina no momento, que possa ou que faça o estudo, né, de ver alguma disciplina que já esteja 100% interativa. Vocês não fiquem 100% sem estudar. Bom, como vocês é uma turma do 8º, eu acho, a grande maioria, não sei como que vai estar a carga horária e a grade de vocês, o que se vale a pena fazer essas trocas. Então, vai depender de vocês analisarem o que vai ser viável para vocês. A gente sabe, a gente vai tentar fazer o máximo possível para auxiliar vocês da melhor maneira possível, presencial ou de forma ou à distância, mas que a gente vai tentar, enfim, fazer o que for possível para auxiliar vocês, ok? Então, essas são as nossas recomendações iniciais. Alguém tem alguma? Ok. Então, tá. Então, em relação a essas voltas às aulas, novamente, máscara na próxima semana, a gente inicia às 19 horas, cada um leva a sua própria garrafinha d'água. Acho que esse é o principal. A faculdade tem álcool em gel espalhado por quase todas as entradas, todas as portas, na entrada. Enfim, a gente vai nos adaptando no decorrer da próxima semana, entendendo melhor como o próprio sistema vai funcionar. Não posso falar para vocês... Oi? Não, desculpa, até cortei. A aula vai até que horas, professor? Então, eu vou tentar ser sempre mais breve possível, sabe? Apesar que algumas aulas, algumas disciplinas, alguns momentos das minhas aulas precisam de um tempo maior, que são muitos exercícios, mas eu vou tentar sempre seguir de 7 por volta das 9, como a gente vai direto, sem intervalo, vou tentar fazer isso, 7 às 9, vai um pouquinho mais, um dia um pouquinho menos, enfim. A gente vai tentar fazer de uma forma que a gente não gere tumulto lá fora. Eu vou vendo de acordo com como está o pessoal saindo, a gente vai ver o decorrer da aula, mas 7 às 9, pelo menos. Isso que a gente vai trabalhar. Como eu disse, a gente pode alterar um pouquinho esse horário, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na próxima semana a gente conversa pessoalmente, fica mais fácil a gente bater o que pode facilitar para todos. Então, basicamente é isso. O que eu queria falar agora a gente vai ver basicamente nesse curso, né? Eu não posso falar para vocês nada em relação à avaliação, porque realmente nós tivemos reunião na sexta-feira passada, onde nós fomos informados que a aula iria voltar de forma presencial. Então, nós ainda não sabemos como serão as avaliações em quesito presencial, online. Provavelmente vai ser presencial, já que todo mundo está voltando presencial, de forma presencial, mas não tem nada definido, né? Então, é algo que a gente vai novamente, peço paciência de vocês, a gente nos adaptando, mas o sistema de avaliação vai ser o mesmo, né? 2 etapas, uma prova e um trabalho na primeira etapa, uma prova e um trabalho na segunda etapa. Não sei, novamente, como que vai ser a aplicação. Fora isso, os pontos de distribuição são as mesmas, nada vai ser alterado. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Aproveitar que o senhor ainda está olhando. O sistema do Pitágoras parece que caiu, né, professor? Estou tentando conectar aqui, não estou conseguindo.
Parece que sim, os alunos parecem que estão reclamando que deu uma caída. A grande maioria não está conseguindo acessar. Nem para acessar a grade ali, a parte ali, é normal. Nem o AVA eu já não estava. Agora, nem eu falo a questão de abrir aqui a parte financeira, a secretaria, nem aquilo ali eu não estou conseguindo abrir. Tudo travado, né? É. O pessoal está reclamando, Tá tudo meio bem travado. Acho que a primeira semana acho que está meio... Sempre é mais complicado esses primeiros acessos mesmo. Mas vamos lá, então. O que a gente vai ver, basicamente, nessa disciplina de mecânica dos solos avançados? Bom, como eu falei no início, eu acho aqui algo até um pouco muito mais prático do que o mecânico dos solos 1. Alguns alunos fizeram solos 1 comigo, a gente conseguiu mostrou mais a questão de teoria, vocês analisarem, mas os conceitos básicos, né, o que é granulometria, o que é limites físicos, índices físicos, são coisas de interesse que nos servem para avaliar ou quantificar, validar um solo como forma geral. Solos 2, a gente vê coisas muito mais práticas, quando eu falo assim, em relação a definições de parâmetros de projeto, definições de parâmetros de obra, alguns conceitos muito mais voltados realmente para a engenharia. Então, a gente vai nos deparar aqui nessa disciplina com questões como o que é talude, quais são os tipos de obras que existem para conter um talude. Então, nós temos obras de terras que são, para conter talude, a gente tem solo grampeado, solo reforçado, cortina tirantada, estaca Franklin, enfim, estaca metálica, retaludamento, são várias técnicas ou várias estruturas que têm como finalidade, então, conter um talude. A gente vai ver todos os conceitos com calma, mas o que seria um talude? Né? Talude é qualquer superfície que a gente define como vertical, qualquer barranco, qualquer superfície que não esteja na horizontal, a gente define como um talude. Então, hoje em dia, a maior parte dos nossos lotes, ele acaba sendo o quê? Construído próximo a algum talude, seja ele de corte ou seja ele de aterro. Ou seja, as minhas obras, quase todas elas, estão aonde? Estão na periferia das cidades. Ou seja, próximos, elas estão mais próximas a justamente as encostas. Então, para aproveitar o máximo possível o terreno, o que as pessoas geralmente precisam fazer? Ou aterrar seu lote, ou cortar. Então, querendo ou não, ela cria uma superfície vertical. A superfície vertical, nós definimos então como talude, a gente vai mostrar para vocês quais são os tipos de estruturas possíveis de ser utilizado para poder conter essas estruturas. Existem estruturas que são estruturas fáceis e baratas de serem executadas, outras são um pouco mais caras e exigem uma técnica um pouco mais apurada de execução. A diferença básica vai ser qual que é o custo que você tem, qual que é o recurso disponível que você tem, tanto financeiro como de espaço físico. Não adianta eu querer colocar, por exemplo, vocês sabem o que é, a gente vai mostrar, um muro de gabião. O que é um muro de gabião? Aquele muro de pedra, vocês todos já devem ter visto em algum momento, principalmente em córregos, cursos d'água, ele tem a função, então, de conter esses cursos d'água, evitar o processo de erosão. Aquele muro é um muro que ocupa um grande espaço. Eu não vou colocar ele em um terreno, em um lote convencional. Então, existem algumas coisas que a gente tem que analisar para definir qual que é a melhor estrutura a ser construída. A gente vai ver isso no decorrer das nossa disciplina. Bom, a gente vai iniciar, basicamente, isso mais para o final, essa questão de obras de terra. A gente vai iniciar falando um pouco sobre tensões a qual o solo está submetido.
é o que a gente chama de tensões geostáticas. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver, acho que na próxima semana a gente vai poder aproveitar bem o quadro para poder fazer esses cálculos devidos, vai ser o conceito de tensões geostáticas. O que é esse conceito? Quando vocês vão dimensionar uma laje, uma viga, um pilar, se vocês não fizeram a disciplina, já devem estar fazendo, vocês precisam conhecer o quê? Cargas que vão agir sobre a sua laje, sobre o seu pilar, sobre a sua viga, de uma forma geral, qualquer carregamento, então, que vai estar aplicado, seja sobrecarga, seja o peso próprio da estrutura, seja os demais pavimentos, enfim, carga de vento, tudo você precisa o quê? Conhecer para conseguir gerar aquela rotina de cálculo, basicamente uma receita de bolo, onde você vai definir as tensões, definir o fator de segurança que você vai utilizar, vai depois calcular qual que é a espessura que teria que ter sua viga, por exemplo, e a altura, qual que é, no final, as barras, ou a área de aço que você teria que utilizar. A partir da área de aço, você consegue definir as bitolas, enfim, o arranjo que ficaria essas bitolas. Então, tudo isso é uma rotina que é criada para você conseguir dimensionar fazer o cálculo estrutural. Quando a gente está trabalhando com solo, a gente tem a mesma função, tem a mesma ideia. Quando eu vou pegar uma fundação de um prédio, eu vou jogar ele sobre um solo. Esse solo ele vai ter o quê? Ele vai ter que suportar esses esforços que vão estar agindo sobre ele. Então, a gente tem que dimensionar se esse solo consegue suportar esses esforços ou não. O que eu costumo falar é que uma vez que você fez um dimensionamento, por exemplo, de um prédio de 4 pavimentos, dimensionamento estrutural, lajes, vigas, pilar, você não precisa refazer novamente aquele dimensionamento se você for utilizar esse mesmo prédio, a mesma arquitetura, em qualquer outra região. Porque o que está acima do solo não vai influenciar em momento nenhum. Ao contrário, se você vai dimensionar uma fundação. Se eu tenho uma fundação de um prédio de 4 pavimentos, que é instalado, por exemplo, lá no bairro Horto, lá do Pitágoras, essa fundação ela pode ser e tende a ser diferente de uma fundação que eu vou utilizar num bairro próximo, por exemplo, ali no Bom Retiro. Porque são bairros ou são regiões que têm o quê? Solos diferentes. Então, o comportamento desses solos são distintos. Consequentemente, o dimensionamento tende a ser diferente. Então, a gente precisa conhecer os esforços para poder dimensionar. Eu sempre falo que é muito mais fácil, então, você ser um engenheiro calculista estrutural do que ser um engenheiro que trabalha com dimensionamento de fundações. Justamente por isso. As fundações são variáveis de um local para o outro, e você tem que conhecer muito bem o solo para poder definir os parâmetros. Lógico, quando eu falo de um prédio de 4 pavimentos, pode ser irrisório, né, determinadas fundações. Mas hoje está vendo que cada vez prédios maiores, então isso influencia diretamente no tipo de fundação que eu vou utilizar. Vou utilizar uma sapata corrida, uma sapata direta, uma estaca hélice, que seria uma fundação profunda, enfim. O que eu vou utilizar no meu solo? Na minha fundação? Vai depender da carga que vai estar chegando, vai depender da capacidade de suportar os esforços desse solo, enfim, vários fatores que vão estar alterando. Vai estar trabalhando na definição desse solo. Então, esses fatores que a gente vai ver no decorrer do nosso semestre são as tensões geostáticas, que são nada mais, então, que os esforços que vão estar agindo sobre o solo. Vamos ver também, no decorrer desse semestre, conceitos importantes, que são resistência, desalhamento e adensamento e recalque. O que são esses
parâmetros. O recalque, você já deve ter escutado falar muito nele, nada mais é do que uma deformação que o solo sofre. Então, por que parece com frequência fissuras, trincas em vários edifícios? Porque a tendência do solo é, quando você coloca uma carga, ele comprimir, ou seja, ele vai recalcar. Então, quando ele sofre recalque, ele sofre, então, deformações. Um exemplo clássico que vocês talvez possa vir na mente agora, a gente vai mostrar para vocês quando estiver falando sobre realmente recalque. Na aula a gente tem um slide que mostra claramente um exemplo desse. É a Torre de Pisa, por exemplo, não sei se você já deve ter escutado, visto falar, depois você pode pesquisar aí. Ela tem uma inclinação no lado direito, decorrido justamente do recalque que o solo está sofrendo. Desculpa, o solo está se deformando. Então, nós temos um prédio, um edifício, que está inclinado já em relação ao prumo vertical. Outros exemplos clássicos que a gente tem são vários prédios em Santos, Baixada Santista, que é clássico de local que sofre recalques, entre outros que a gente tem para mostrar para vocês. Então, recalque, a gente vai ver, a gente vai conseguir mostrar para vocês como que calcula esse recalque, ou seja, eu tenho um lote no horto. Qual que é o recalque que aquele solo vai sofrer se eu construir um prédio de 3 pavimentos? A gente consegue calcular isso. Vai ser 20 centímetros? Vai ser 30 centímetros? Ah, eu sei que é 30 centímetros. Mas vai demorar quantos anos? 1 ano, 6 meses, dias, semanas? Nós vamos mostrar para vocês também como definir esse tempo. Qual que é o objetivo disso? Se eu souber quanto de recalque meu solo vai sofrer, se é 20 centímetros, se é 10 ou 30, ou se vai ser durante 1 ano ou 2, eu consigo dotar metodologias para ou acelerar esse recalque, que é fazer com que ele aconteça antes da obra acontecer, ou uma outra técnica que poderia ser utilizada, por exemplo, entre várias outras, seria fazer o quê? Se eu sei que minha obra vai recalcar 20 centímetros, eu construo meu prédio o quê? 20 centímetros mais alto. Ele vai ficar 20 centímetros enterrado para baixo do solo. Quando ele recalcar 20 centímetros, vai estar no nível exato da rua. É uma possibilidade. Aí tem que estudar se vale a pena ou não. Vale a pena eu gastar um pouquinho mais de estrutura e deixar ele recalcar 20 centímetros para dentro do solo, ele ficar nivelado ou vale... Mas se eu fizer isso, não pode acontecer de fissurar, não? Só se ele sofrer... Aí a gente vai outro tipo de recalque, né? Só se ele sofrer recalque diferencial. O que é recalque diferencial? São pontos do prédio recalcar uma mais do que a outra. Se todo o solo do local for igual, a carga está uniformemente distribuída, a tendência é que ele recalque de forma igualitária. Então, se ele recalcar de forma igualitária, ele não vai sofrer nenhuma trinca nem fissura, porque vai descer tudo de forma única, né? Agora, se ele descer um lado mais do que o outro, deixa eu ver se eu consigo. Então, aqui, já eu tenho um prédio aqui. Então, então, aqui, ó, se ele descer tudo igual, deixa eu passar uma linha aqui. Entendeu? Se vier aqui, ó, pega ele descer tudo por igual aqui, ó, ele está visualizando na tela? Não sei se está visualizando. Com certeza, deu para visualizar, mas um prédio descer todo por igual não é meio difícil, não? Não, até que não, Igor. Então, assim, lógico que existe casos. Então, eu citei que é uma possibilidade, ok? A gente poderia permitir que ele sofresse recalque de forma igualitária. Se o solo for todo homogêneo naquela região daquele meu lote, a tendência é, se ele tem o mesmo peso de fora a fora, ele vai sofrer recalque igualitário. O que vai acontecer é o que você imaginou, em muitos casos, como eu tenho
distribuição de forma desigual, por exemplo, eu tenho caixa de elevador em determinados pontos, eu tenho caixa d'água em pontos diferentes, então pode ser que o peso no prédio, no edifício, não esteja uniformemente distribuído. Isso pode acontecer, geralmente acontece. Então, o que vai tendência a acontecer? É que um lado desça mais do que o outro. Se um lado descer mais do que o outro, ele tende a inclinar. E se ele fizer isso, ele vai torcer. Na torção, ele vai fissurar, trincar, chegar até poder ocorrer ruínas. Ah, mas quando então que eu vou ter um prédio que vai ter cargas uniformemente distribuídas se eu tenho caixa d'água, se eu tenho caixas de escada, elevador, enfim, em todo o prédio não de forma igualitária, então distribuído de formas distintas. Bom, qual que é uma fundação que a gente utiliza, que a gente distribui a carga de forma igualitária? O radier. O que é o radier? O radier nada mais é do que uma laje que é feita debaixo do meu prédio. Então, radier é um tipo de fundação. Então, como eu disse para vocês, existem vários tipos de fundações que a gente pode utilizar para poder trabalhar com a nossa obra. Então, quando eu utilizo um radier, por exemplo, o radier, por si só, ele distribui de forma igualitária o peso da minha edificação. Esse é o princípio do radier. Então, ele é uma laje que vai conseguir absorver a carga e distribuir ela no solo de forma igual. Ele vai descer de forma igualitária se ocorrer recalque. Okay? Agora, se eu tenho sapatas diretas, aí pode ser que realmente ela vai descer de forma distorcida, porque cada sapata recebe uma carga diferente. É o que acontece geralmente no pior. Mas, enfim, isso aqui é uma ideia, né? Nem sempre é a mais usual. Igual eu falei para vocês, a mais usual seria eu fazer o quê? Por exemplo, se o recalque que vai acontecer é de 20 centímetros, e se eu tenho, ele vai demorar 1 ano, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, eu construir um aterro e acelerar esse processo. Se meu prédio tem 10 toneladas, e para 10 toneladas demora 1 ano, se eu colocar, sei lá, 20 toneladas, eu reduzo a 6 meses. Se colocar 30 toneladas, eu reduzo, sei lá, para 2 meses. Tem que fazer os cálculos. Estou chutando alguns valores aqui, porque não acontece de forma linear esse cálculo, a diminuição dele em função da carga. Então, a gente vai ver justamente isso. Quais são as formas que eu poderia utilizar para minimizar esses recalques. Essa é a ideia dessa disciplina. Por isso que eu falo que às vezes ela é um pouco bem mais prática do que vocês visualizarem em solos 1. O cálculo de índices físicos, conceitos de limite de plasticidade, enfim. Aqui a gente consegue mostrar um pouquinho melhor para vocês alguns casos de obras, para elucidar um pouquinho melhor esses conceitos. Edson? Bom, então, e o outro conceito que eu falei para vocês é a resistência ao cisalhamento. O que é a resistência ao cisalhamento? Deixa eu mostrar para vocês também. É a capacidade que os solos têm de se opor ao deslocamento de uma partícula em relação a outra. Então, existem solos que eu posso deixar o talude mais vertical possível, e tem solos que, se eu deixar ele muito vertical, ele vai o quê? Deslizar, ocasionar erosões. Então, esses solos, esse fator, essa capacidade que tem nos solos, ou determinado tipo de material fica mais ou menos inclinado, nós chamamos de resistência ao cisalhamento do solo, que define, então, o ângulo de atrito que aquele solo consegue suportar, e a coesão que o solo tem. A gente vai ver com mais calma à frente que cada um desses conceitos, mas são nada mais, então, características que o solo tem de suportar grandes deslizamentos, grandes deformações, grandes deslocamentos. Ok? Bom, na aula de hoje, então, começando realmente o nosso conceito, talvez principal, para a gente ir para a próxima semana, eu falei para vocês o conceito de tensões geostáticas.
Então, tensões geostáticas são as tensões ou esforços a qual o solo vai estar submetido. Então, quais vão ser esses esforços? Esses esforços são peso próprio do solo, então o solo tem um peso próprio da água, ok? E a gente tem outro conceito de tensão ou peso, que a gente chama de tensão efetiva, ok? Então, eu vou ter tensão total, tensão efetiva e poropressão. A tensão total é toda a carga que vai estar agindo sobre o solo. Então, eu tenho que agir sobre o solo. Tenho o peso da água, tenho o peso próprio do solo, tenho sobrecargas, são ruas, casas que são construídas sobre o solo. Então, aqui, por exemplo, essa figura. Qual seria o peso aqui onde estou passando o cursor? Seria o peso dessa camada de solo, mais o peso da árvore, por exemplo. Então, isso aqui é o peso total que está atuando sobre esse ponto onde eu estou passando o cursor. Tem água aqui? A olho nu, não. Não tem lençol freático. Então, o que vai estar gerando peso ou esforço aqui nesse ponto aqui do meu solo é o peso do solo e o peso da árvore. Se eu vier aqui colocar uma casa aqui, vou ter o quê? Peso da árvore, mais o peso da casa, mais o peso do próprio solo. Então, todos eles estão atuando, então, sobre essa minha estrutura. Então, tensões geostáticas vão ser basicamente essas tensões a qual o solo vai estar submetido. Okay? Então, a gente vai ver alguns conceitos interessantes ou primordiais para a gente conseguir trabalhar. Então, as tensões nada mais são do que, comparando de forma bem grosseira, são pressões, é como se fosse pressão, é força sobre área. A unidade de tensão é a unidade de força sobre uma determinada área. Então, quilonewton por metro quadrado, quilonewton por centímetro cúbico, centímetro quadrado, e assim de forma sucessiva. Eu tenho uma unidade de força no numerador e no denominador unidade de área. Então, basicamente, como vocês sabem, o solo ele é composto de partículas, que são os grãos. Então, nós vimos lá em solos 1, e nós temos o solo basicamente com 3 fases. Quais são as fases que estão presentes no solo? Água, partículas sólidas e ar. Essas 3 fases, essas 3 substâncias, elas podem estar em maior ou menor quantidade. Então, vai depender de cada solo, de cada região. Basicamente, é isso que a gente vai ter. Então, nós temos um meio particular, ou seja, partículas soltas que podem se mover aqui na estrutura que a qual está submetido. Bom, deixa eu só pegar aqui. Então, o que a gente vai entender como está falando sobre tensão geostática? Como eu disse para vocês, ela vai ser importante para a gente conseguir definir dimensionamento de fundações, ou seja, eu vou usar uma sapata rasa, uma sapata profunda, uma sapata direta. Como que eu vou, que eu vou utilizar? Vai depender, então, das tensões ou força que vai estar agindo sobre o meu solo. E também vai nos dar condições mais à frente de definir estabilidade da luz, tudo está em função, então, dos esforços a qual o solo está submetido. Okay? Então, a gente vai definir o tipo de obra a ser utilizado em cada caso específico. Então, o solo ele é formado por várias camadas, okay, pessoal? De forma que a tensão total, tensão efetiva, ou até a mesma poropressão de um solo, ela tende a variar da superfície ao longo da profundidade a qual você está trabalhando. Ah, como assim, Will? Bom,
Como vocês viram em solos 1, o solo não é um material homogêneo, ou seja, eu não vou ter no local apenas silt, ou apenas argila, ou apenas areia. Eu posso ter uma camada de argila, depois uma camada de silt, uma camada de pedregulho. Então, o solo ele é muito heterogêneo. Posso ter variação, em vez de ser argila, silt, pedregulho, silt, de forma bem mais variável. Então, o que a gente precisa entender? Que ao longo da profundidade, o solo vai alterar a sua granulometria, consequentemente, vai alterar o seu peso. Então, imagine que, se nesse mesmo volume aqui, eu colocasse algodão, teria um peso. Se nesse mesmo volume eu colocasse, por exemplo, vamos supor, aço, o que pesa mais, o aço ou o algodão? O aço. A tendência é que em um mesmo volume, se eu estivesse pesando esses materiais, o aço teria um peso superior. Então, quando a gente vai avaliar a fundação, a gente precisa definir, a gente vai conseguir, ou aprender a definir, que eu preciso identificar onde eu quero deixar, onde eu vou colocar a minha fundação, a minha sapata, seja ela rasa, profunda, vai ser na superfície, vou deixar em contato direto com a superfície aqui. Se for direto da superfície, o que vai acontecer? O único peso que vai estar atuando vai ser o quê? O peso da estrutura. Mas o que acontece geralmente? O pessoal geralmente faz o quê? Fazer um buraco de 1 metro, 1,5 metros para fazer, por exemplo, trabalhar com uma sapata direta, né? Seria mais ou menos um padrão que o pessoal trabalha aí. Então, a 1 metro de profundidade, o cara vem aqui e faz um corte para colocar a sua fundação. Por que disso? Por vários motivos. Geralmente, próximo à superfície, eu tenho um solo que é mais frágil, um solo de menor resistência. Ao longo da profundidade, a tendência é que esse solo venha melhorar as suas características. Então, por isso que o pessoal coloca, geralmente, uma sapata a determinada profundidade em relação à superfície, buscando sempre um solo mais resistente. Lógico, pode ter situações que isso pode acontecer o inverso. Eu posso ter aqui no meio um solo muito ruim e aqui em cima um solo melhor. Pode acontecer? Pode. Mas aí a gente vai ter que estudar a cada caso de forma pontual. Porque se eu tenho um solo muito ruim aqui embaixo e coloco mais peso aqui, o que é a tendência desse solo ruim aqui? Ele vai comprimir. E se ele comprimir, o que está para cima vai recalcar, vai descer. Então, a gente tem que entender esse material e ver, olha, se é um solo ruim aqui, não adianta colocar a minha fundação aqui embaixo. Eu tenho que fazer o quê? Buscar sempre um solo melhor. Colocar lá, então, no Z3, por exemplo. Está indicado para vocês aí do lado. Então, basicamente, a gente vai ver o quê? E de acordo com aonde eu for colocar a minha fundação, eu vou ter mais peso de solo atuando. Então, novamente, se eu estou próximo à superfície, qual que é o peso que eu tenho na superfície de solo? 0. Por que 0? Eu não tenho nada, eu estou aqui, na grama. A única coisa que eu tenho que ir para cima é o próprio peso da construção, que a gente não está contabilizando ainda. Então, aqui, né, a ideia inicial é só mostrar para vocês que, de acordo com que vocês vão aprofundando, a tendência é que vocês vão fazendo o quê? Aumentando o peso ou a tensão no seu solo. Ok? Então, como que a gente vai definir essa tensão? Tensão, ela vai ser a unidade de força sobre área, então eu vou ter basicamente o peso específico do meu solo, daquela camada, vezes a espessura daquela camada que eu estou trabalhando. Como assim, melhor? Voltando nesse caso aqui anterior. Vocês têm 3 solos diferentes, a própria coloração está indicando para vocês. De forma prática, pessoal, em exercício, em obra, vocês vão ter o quê? Um boletim de sondagem que vai indicar, olha, esse solo 1 é uma argila, o solo 2 é um silt, o solo 3 é uma mistura de argila com areia. Então, para esse solo 1, por exemplo, peso específico
é 18 kN por metro cúbico. O solo 2 é 17 kN por metro cúbico. O solo 3 é 21 kN por metro cúbico. Então, os parâmetros geotécnicos do solo já é um parâmetro que vai ser fornecido para vocês via laboratório. Vocês vão pedir ao contratante um ensaio para caracterizar esse solo, um SPT, vai pedir um ensaio de determinação de propriedades físicas, que são justamente definir peso específico do solo, que vocês viram na mecânica do solo 1. Então, vocês vão conseguir, através dos contratantes, identificar cada camada e saber as suas características. Então, a mesma coisa que vocês fazem lá no concreto estrutural. Se você tem lá o revestimento cerâmico, você tem uma sobrecarga que considera para ir lá. Se você tem uma academia, tem uma tabela que te fala sobrecarga que você considerar. Aqui é a mesma coisa. Você vai ter as informações para montar o exercício de vocês. Então, novamente, se eu pegar essa camada de solo 1, e falar que ela tem 10 quilos, e colocar na balança, vai obter 10 quilos. Ou 10 kN por metro quadrado. Se eu falo que o solo 2 tem 20 quilos, qual que vai ser o peso aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, na interface do de Z2 com Z3? Vai ser o quê? A soma de todos os pesos ou de todas as cargas que está para cima. Então, se Z1 vale 10 e o Z2 vale 30, quanto que vale a força que está atuando nesse ponto aqui, ó, do cursor, em cima do Z3? 30. Ah, não, quero saber quanto que vale lá no Z3, porque eu vou colocar minha fundação lá embaixo, que lá que é o solo bom. Então, além do solo, do peso próprio do prédio, eu tenho que considerar o quê? O peso próprio do solo que vai estar agindo nesse ponto. Então, qual que vai ser esse peso? 10 mais 20 do solo 2. Vamos supor que o solo 3 tem mais outros 20. Então, 10, 20, mais 20, 30. Mais 20, 50. Então, nesse ponto aqui, eu teria uma carga só de solo atuando 50 kN por metro quadrado. É como se eu pegasse essa estrutura e jogasse ela numa balança e colocasse tudo que está nessa estrutura na balança e me daria 50 kN. De forma razoável, para vocês entenderem, imagina que 3 canetas ou 3 pincéis em cada uma dessas camadas. Você pegar uma caneta ou uma camada e colocar na balança, vai ter um peso X. Se pega a segunda caneta e coloca sobre a balança, vai ser o quê? 2x ou 2 canetas. Você pega a terceira caneta e põe sobre a balança, vai ser o quê? 3x ou 3 canetas. Ou seja, eu vou somando os pesos de acordo com que eu estou indo o quê? Avançando na profundidade da minha fundação, da minha sapata. Então, pessoal, basicamente, essa vai ser a sequência que nós vamos ver na nossa aula, que é definir, então, qual vai ser o peso próprio que vai estar atuando nesse nosso solo. Ok? Deixa eu mostrar aqui. Bom, então, o que a gente vai ter na nossa próxima aula discutindo? Que a gente vai ter tensões nos solos decorrentes, basicamente, de 2 situações. Do peso próprio do solo. Aí, nesse peso próprio, vai estar incluído se tem água ou não tem água. E de carregamentos que vai estar atuando na superfície. Quais são esses carregamentos, então, novamente? Casas, ruas, prédios, caminhões, veículos que vão estar sobre a superfície a qual eu vou estar atuando. Então, a gente vai definir um determinado ponto qualquer, como exemplo, para identificar qual que é o esforço a qual esse solo vai estar submetido. O que é importante de saber isso? Você já deve estar fazendo, ou vão fazer, a disciplina Fundações. Qual que é o critério que vocês vão ver lá em Fundações? Que, para você definir uma fundação, existe um parâmetro que o pessoal trabalha de forma bem simples, que é conhecido como tensão admissível. O que é tensão admissível? É a máxima tensão a qual o solo suporta. Ou seja, eu posso ter um solo que ele suporta apenas 10 toneladas. Essa seria o quê? A tensão admissível desse solo. Se eu construir um prédio que pesa 12 toneladas, o que vai acontecer? Esse solo vai
romper. Se ele romper, ele vai recalcar a minha estrutura e vai deteriorar, levar tudo à ruína. Ah, mas então quer dizer que eu não posso construir um prédio que pese 12 toneladas. Tem que construir um prédio que pese no máximo o quê? 10. Então, se eu construir um prédio que pese 9, ele solo suporta? Suporta. Ok. Passou. Eu preciso conhecer o quê? Que além do peso do prédio não pode exceder a 10 toneladas, o próprio peso somado ao peso do prédio, da casa, não vai poder exceder a 100 ou a 10 toneladas. E muitas pessoas, às vezes, fazem, principalmente calculista estrutural, que não trabalha muito com o solo, é desconsiderar o peso do próprio solo. Vocês vão ver que essa é uma parcela bem significativa de dimensionamento, o que acaba levando a ocorrência de várias patologias justamente por esse problema de recalques diferenciais que acontecem nas estruturas. Então, a gente vai mostrar para vocês como calcula, primeiramente, a tensão geostática, considerando apenas o peso próprio do solo, e depois considerando sobrecarga. A sobrecarga é como se eu pegasse o peso do solo e acrescentasse o que está sobre a superfície, vai me dar o que vai estar atuando, então, em determinada profundidade do solo. Okay? Então, a gente vê que diversas análises a gente vai considerar, então, precisa considerar esse peso próprio do solo. A gente vai ter, então, pressões denominadas tensões virgens, a gente vai ver um conceito importante mais à frente, que são as máximas tensões a qual o solo já foi submetido. Enfim, a gente vai vir trabalhando isso com vocês. Então, como eu disse para vocês já, essas tensões, ou pressões, como vocês preferirem falar, que são dois conceitos bem parecidos, é tudo unidade força sobre área. Então, a tensão total nada mais vai ser do que espessura da camada vezes o peso específico desse solo. Então, a espessura da camada é definida através de um ensaio, seja ele lateral, seja ele SPT, onde eu consigo definir qual que é o solo que tem ali, e o peso específico é uma característica daquele material. Se é uma argila, ele tem um peso, se é um silt, um outro peso. Mesmo entre as argilas, existe pesos específicos, então existem intervalos que a gente trabalha, quando a gente não tem o ensaio, o valor de ensaio. Okay? Agora, se a gente tem várias camadas, como que vai ser a minha tensão? Então, por exemplo, no ponto B, vou pegar todas as tensões ou todas as camadas, vou colocar ela na balança. Então, qual que é o peso, a tensão que o solo 1 vai fazer sobre o ponto B? Vai ser gama do solo 1 vezes a espessura dessa camada. Então, vai me dar o peso dessa camada, a força que essa camada tem. E do solo 2? Gama 2 vezes E2. Me dá o peso, a força dessa camada Z2. E do C3 é o gama 3 vezes E3. Quando eu somo esses três pesos, essas três forças, vai me dar o quê? A tensão geostática total que vai estar atuando, por exemplo, no ponto B. Ah, William, mas eu não vou levar minha fundação até o ponto B. Eu sei que no ponto A eu já tenho um solo bom que me atende. Então, se é um solo bom que me atende no ponto A, o que vai ser o peso que vai estar atuando no ponto A? É apenas o que está acima dele. Então, vai ser o quê? Apenas gama do solo 1 vezes Z1. Vocês vão ver que é bem simples essa fórmula. O que vocês vão precisar entender é aonde eu vou colocar, por exemplo, a minha fundação. Qual é a profundidade que eu vou sentar essa minha estaca, essa minha sapata corrida, essa minha sapata direta, enfim. A gente vai mostrar de forma geral como calcular para qualquer ponto, vocês vão adaptando isso ao longo da necessidade de projeto que vocês vão ter no decorrer. Ok? Bom, então a fórmula geral é independente do número de camadas que eu tiver, sempre vai ser o quê? Somatório do profundo de espessura da camada vezes o peso específico dessa camada. Esse somatório de todas as camadas vai me dar a tensão
total que vai estar atuando sobre esse solo, ok? Deixa eu ver aqui rapidinho. Tem um exemplo aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, só para a gente fazer um exemplo bem simplificado aqui, ó, vamos calcular as tensões. Aqui fala tensões totais, tensões efetivas para o terreno indicado na figura abaixo. Mas só para exemplificar, só o que eu acabei de falar, vamos calcular só tensões total. O que é tensão total? É tudo que está sobre o ponto que eu estou analisando, ok? Então, vamos calcular primeiramente só na superfície e a 1,5 m abaixo da superfície. Para vocês entenderem como que funciona. O que é o peso próprio do solo na superfície? É zero. Qual que é a fórmula de tensão? É a profundidade Z vezes o peso, o gama, não é isso? Na superfície aqui, no zero, eu tenho alguma coisa aqui para cima? Tem algumas pessoas de alguma coisa? Não, não tem material nenhum para cima. Então, eu tenho aqui a espessura zero e o peso também zero. Então, qual que é o peso ou a tensão na superfície desse solo? Zero. Ok? A 1,5 m, vou colocar minha sapata aqui, 1,5 m abaixo da superfície do terreno. Então, qual que vai ser a tensão total que vai estar agir nesse ponto? Vai ser 1,7, que é o peso específico desse material, ok? Vezes 150. Por que 150? Porque é a espessura da minha camada. Eu olhei e está marcando 1,5, mas é 1,5 metro. Como o peso específico está em centímetros, eu trabalho sempre com a mesma unidade. Eu poderia ou transformar o peso específico para metros cúbicos, ou transformar a espessura da camada em centímetros. Aí vai a critério de vocês. Eu acho mais fácil trabalhar com o que eu já conheço. Aqui eu tenho 2 unidades. Talvez eu faça confusão, uma está dividindo. Mais fácil trabalhar o quê? Com 1,5 metros, passar para centímetros. Então, qual que seria... Deixa eu liberar o acesso aqui. Então, qual que seria a minha tensão atuando a 1,5 m? 255 gramas por centímetro quadrado. Então, isso é só o quê? O peso dessa minha camada. E só para adiantar um pouquinho mais, sim. Cortou o centímetro cúbico com o outro centímetro aqui para... Por isso ficou centímetro quadrado, né? Isso. Deixa eu voltar aqui, que eu tiro aqui, eu vou colocar para vocês. Então, aqui, ó, gramas por centímetros cúbicos, né? E aqui é centímetros apenas. Então, eu cortei esse centímetro aqui, ó, com centímetro cúbico. Então, sobrou centímetros quadrados. Ok? Justamente isso mesmo que você falou. A ideia foi, por isso que eu transformei, para trabalhar sempre com a mesma unidade. Ok. E agora, vamos supor que não, a minha fundação não vai ficar a 1,5 m. Quero colocar minha sapata lá embaixo, a 4,5 m de profundidade. Qual que é a tensão total que vai estar atuando na profundidade de 4,5 m? Vai ser, então, tudo que está acima desse ponto, não é isso? Tudo que está acima desse ponto. Areia saturada e tem areia úmida. Então, o que eu vou fazer? Tem que somar esses dois pesos. Como se eu pegasse todas essas duas camadas e jogasse ela na balança. Então, eu vou ter, basicamente agora, ó, qual que é esse peso aqui? A gente já tinha até calculado anteriormente. Ó.
vai ser 1,7 vezes 150, que deu 255. Então, o peso da camada de areia, ó, úmida, 255. Mas, qual que é o peso dessa areia saturada? O peso específico dela é 2,1. Qual que é a espessura dessa camada? Eu saí de 1,5 m e fui até 4,5 m. A espessura dessa camada vale quanto? 3 metros. Então, por isso que eu coloquei aqui 300 centímetros. E só transformei metros para centímetros. Então, quando eu somo os dois, eu tenho o quê? 885 gramas por centímetro quadrado. Ou seja, quanto mais profundo está a minha fundação, maior é o peso de solo que vai estar agindo sobre essa minha estrutura. Qual que é a vantagem de eu colocar, por exemplo, fundação às vezes mais profunda possível? Existe uma coisa, uma força que vocês conhecem, que é momento fletor. Se você coloca uma fundação muito rasa, você tem, por exemplo, uma laje em balanço, um peso muito elevado, qual que é a tendência? É que esse balanço ele vai o quê? Arrancar a sua fundação se não tiver um contrapeso muito grande. Se você colocar essa fundação mais profunda, o que vai acontecer? O peso do solo vai contrabalancear o peso da sua estrutura. Então, ela vai evitar que ela tome. Aqui eu estou falando de forma... Sim? No muro de arrimo, por exemplo, a fundação de um arrimo, a gente leva em consideração o empuxo? Sim, sim. Eu mostro para vocês, é uma das forças principais, hein? A água é um dos grandes problemas que a gente trabalha com estruturas de contenção. Então, o empuxo nada mais é do que as transformações dessas forças que a gente está calculando agora no início, aqui são forças verticais, né? O que atua no muro de arrimo são forças horizontais. Então, vocês vão ver, quando a gente vai trabalhando com a estrutura de contenção, mais para o final, que essas forças que a gente está calculando agora, elas servem para a gente definir, por exemplo, fundações, aplicação direta. Quando eu vou trabalhar com muro de arrimo, o que eu tenho? É o peso do solo, o peso da água, até mesmo o peso de algumas construções, só que essas forças estão atuando o quê? De forma horizontal ao meu muro. É como se o muro fosse uma laje, a laje está o quê? Na horizontal com uma carga pontual vertical para baixo, não é isso? O muro é o contrário, ele está na vertical e a carga está na horizontal. Essas cargas que estão na horizontal a gente chama de empuxo. Nada mais são do que a transformação dessas cargas aqui, a gente está calculando, nem mostrei para vocês ainda qual que é a influência da água, acho que é o próximo passo, que é definir o que é poropressão, ou pressão neutra, de forma rapidamente, aproveitando o gancho do Igor. Se você já deve ter reparado, se você entra na piscina, pega uma pessoa e carrega essa pessoa fora da piscina, você sente um peso. Essa mesma pessoa dentro da piscina, ou seja, dentro da água, a sensação que você tem é que ela está o quê? Mais leve. Por que isso acontece? Existe o que a gente chama de empuxo, que é uma força contrária ao peso daquela pessoa. Então, foi só um gancho breve, a gente vai falar mais calma mais à frente. Então, esse empuxo, essas forças ao contrárias, elas vão estar agindo sobre uma estrutura aí, justamente de contenção. Seja ela um muro de gabião, seja um muro de fricção, qualquer estrutura de contenção vai ter essas forças atuando, que chama de empuxo, que vai estar agindo sobre a estrutura. E aí vai ser importante a gente conhecer, Igor, vou só voltar aqui, justamente isso aqui. Eu vou começando a mostrar para vocês agora, que ao longo da profundidade, ó, está acontecendo com o meu diagrama de forças, ó, tá? Aumentando. Ou seja, quanto mais profundo eu estou, maior a tensão que está atuando no meu solo. Então, aqui vai acontecer justamente isso. Se você faz esse diagrama aqui, depois, nessas primeiras aulas, eu consigo validar para você o que eu não preciso, por exemplo, armar um muro na próxima superfície da mesma forma que mais próximo ao pé do muro. Porque próximo ao pé do muro, ao tamanho das tensões que estão atuando
sobre esse pé. Ou seja, aqui eu preciso de uma armadura muito maior do que aqui em cima. O que as pessoas fazem geralmente é o quê? Armar por igual. Quando armam por igual, que as pessoas geralmente nem dimensionam, né? Coloca um blocozinho cheio ali, acho que umas liguinhas, umas coluninhas, acho que é só isso e acabou. É o que acontece em muitos muros, por exemplo, vocês verem rompendo, justamente por essa negligência, por esse dimensionamento. Ok, mas a gente vai estudar realmente essa questão do empuxo, que é gerada a partir dessas forças que a gente está começando a calcular aqui agora. Ok, pessoal? Professor, se eu fizer uma caixa de brita com dreno, você acha que diminui esse empuxo? Em estrutura de contenção, Isso. é primordial, digamos, eu vou falar que você, Igor, não é que isso diminui, é primordial que se faça algo semelhante a isso. Ou uma caixa de brita, ou que você faça estale barbacanas, mas com uma manta geotexto para permitir que a água extravase esse barbacã. A caixa de brita vai funcionar como se fosse um dreno, na verdade, né? Ela vai fazer com que a água entre, seja filtrado para essa caixa. Isso. No final da minha estrutura. Lá eu vou ter que colocar um caimento para a água poder também sair para algum lugar, né? Não pode ficar presa. Mas aqui a função justamente da caixa de brita é aliviar o quê? O esforço da água sobre a face do muro. Você pode construir o melhor muro possível. Se você não faz um sistema de drenagem, seja ele com caixa de brita, igual você está propondo aí, ou uma retirada de água anterior ao muro, seja com caixa de brita, seja com canaleta, enfim, de alguma forma, você vai ter problemas ou patologias com o seu muro, não vai suportar. Ok? Beleza, valeu. Bom, pessoal, então, como eu iniciei e mostro para vocês aqui, justamente é isso. A gente vai ter o quê? Ao longo da profundidade, o esforço do meu muro aumentando, atuando, ok? Então, assim, hoje, como a gente está na primeira aula, vou dar uma parada por hoje, vou deixar para vocês tirarem dúvida. Acho que a gente vem na próxima semana fazendo exercício, voltando esses conceitos. A ideia hoje era mais a gente bater esse papo, vocês estarem cientes do que a gente vai ver, saber que a próxima semana a gente já volta presencial. A gente vai nos adaptando em relação a isso, né? E tentar nos apoiar, nos auxiliar da melhor forma possível, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo aí de sair, né, dessa inércia que nós encontramos um tempo e voltar para tentar voltar um pouco à nossa rotina. Okay? Alguém tem alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação a essas voltas às aulas presenciais? Professor, até para evitar o tumulto, né? Já tem ideia da sala onde a gente vai ficar? Já poderia lançar isso no grupo durante a semana ou ainda isso não foi definido? Eu ainda não tenho acesso a isso, mas já tem as salas pré-definidas já pelo coordenador, ele já tem uma montagem de salas pensando justamente na quantidade de alunos previsto para cada disciplina. Ele não nos repassou isso ainda, mas provavelmente ele vai passar no decorrer da semana. Eu tento passar para vocês antes da nossa aula da segunda-feira, com certeza. Para realmente ajustar isso, evitar esse tumulto como você acabou de sugerir. Ok? Ok.